Bíblia para quê? Salmo de número 86, versículo 11. Eu não ia estar pregando, ia deixar só as 3 pregações, mas eu, vendo uma lembrança do Face, eu li uma mensagem que eu postei, escrita, e eu falei, nossa, há tanto tempo, há 5 anos atrás eu postei uma mensagem falando sobre o que a gente vai estar conversando agora. Então a gente vai falar hoje sobre Bíblia para quê? A pastora deu um início e é mais ou menos o que a gente vai estar falando. E eu queria que vocês prestassem muito atenção, tá bom? No Salmo 86, versículo 11, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. De novo, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. O que a gente tem na Bíblia? O que contém na Bíblia? Na Bíblia contém a criação do mundo. Na Bíblia contém a criação dos povos através de um homem e de uma mulher. Todos os povos do mundo passaram a existir e está escrito na palavra de Deus. Histórias dos povos está na palavra de Deus. E também tem a história do povo que foi chamado dos povos, um povo chamado para ser povo de Deus. Está escrito na Bíblia. O povo hebreu está escrito na Bíblia. Está escrito sobre esse povo hebreu as suas leis, está escrito sobre os profetas que Deus levantou, está escrito sobre a vida do Cristo, do Messias, que Deus prometeu, está escrito nesse livro. Está escrito sobre a vida dos discípulos, está escrito sobre a crucificação de Jesus, morte e ressurreição. Bem, qual o motivo disso tudo está escrito? Para quê? Entretenimento. Por que, gente, não pode ser para entretenimento? Vem cá, se a gente não tem nada para fazer de repente, por que não ler a Bíblia para se entreter? Lendo as histórias. Não tem nada de errado. A gente passa horas no celular. A gente passa horas, às vezes, eu não sei, costume dos irmãos, acredito que aqui não, só na casa dos outros. Às vezes, passa horas do lado de fora, na varanda, no portão, fofocando com as vizinhas. Por que não, de repente, parar para ter um entretenimento diferente? A Bíblia. Eu, por várias vezes, tive esse entendimento de me entreter com ela. A minha cabeça estava tão confusa, eu falei, vou ler a Bíblia. Comecei a ler as histórias da Bíblia, e vem aquele conforto. Você, às vezes, ri com algumas histórias, poucas vezes você ri. E, às vezes, você fica chateado, porque ela confronta, vai no teu coração, se você entende, né, o que está escrito. Ou então, conhecimento histórico. Você, lendo a Bíblia, você tem um conhecimento histórico tremendo. Quando nós estudamos o livro de Daniel, nossa, um absurdo de conhecimento da história, dos povos, de coisas que Deus falou e escreveu antes que acontecesse, e estava lá escrito a história. Se você quiser ser um grande conhecedor da história, por que não ler a Bíblia? A ajuda motivacional. De repente a Bíblia serve para isso também, né? Eu estou lá abatido, cansado, triste, perturbado, chateado, e vou ler a Bíblia para ver se motiva o meu coração. Já viu? Tem gente que vai lá, é igual caixinha de promessa, deixa eu ver. Olha o que Deus está falando comigo. Pum, motivei, agora eu vou. E aí, vai lá e executa aquilo que estava desanimado a fazer. Ou então, né, é um livro místico. Eu não sei qual é a motivação do seu coração, mas com certeza pode ser que algumas dessas opções a Bíblia tenha sido escrita, mas nem tudo. Ela foi escrita para alguma coisa específica, para algo muito maior do que me entreter, do que simplesmente conhecer a história dos povos, do que simplesmente tentar motivar o meu coração.
e olhar para aquele livro como se fosse algo místico. Vou abrir a Bíblia aqui no Salmo 90, ou no Salmo 100, ou sei lá. Qual é o salmo que o pessoal costuma abrir? 91. No Salmo 91, para tirar as baratas e os escorpiões e os mosquitos da minha casa, né? Os demônios, né? E aí deixa lá ela aberta para ver se ela espanta os espíritos, como diz o Rafael, os espíritos zombeteiros da minha casa. Ela não é isso. Com base nas Escrituras, por que então os apóstolos escreveram cartas doutrinando as igrejas? A pergunta é, seria necessário? Seria necessário que os apóstolos escrevessem carta doutrinando as igrejas? Por quê? Acredito que de repente não, porque o próprio Jesus disse lá em João, né, Jesus fala que o Espírito Santo convence do pecado e que nos revela a verdade. João 16, versículos 7 e 8 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pronto, para que a Bíblia, se o Espírito vem convencer a gente do pecado? O próprio Jesus disse. Besteira. É só a gente levantar a mão para Jesus, né, dizer, Jesus, o Senhor foi, mas o teu Espírito veio, então, que eu seja convencido que agora eu ande no teu caminho. Não está escrito? E não é assim que as pessoas falam, está escrito. É assim que a gente confronta as doutrinas erradas. Entenderam? A gente confronta assim. Se lá falou alguma coisa, eu venho aqui e digo, a palavra diz ao contrário, é assim que a gente confronta. A gente não está falando mal, a gente está falando da palavra de Deus. Porque se eu só ler esse versículo, eu vou dizer que eu não preciso ler a Bíblia. Eu não preciso buscar orientação. O próprio Jesus disse, não é o que está escrito? Não é ele que convence? Para que eu quero a Bíblia? E é verdade. Então, para que serve? Qual a sua necessidade? Meus amados, não se engane. A Bíblia foi escrita para nos orientar por causa das nossas fraquezas e pecados. O Espírito convence, mas nós ainda, presta atenção, mas nós ainda estamos na carne, que peleja contra o Espírito. Esse é o ponto central, é o cerne do entendimento, porque a gente precisa da Bíblia. Você é carne, e a tua carne luta contra o Espírito que te convenceu. O Espírito te convenceu do pecado, mas a tua carne luta ainda contra ele. A tua carne briga contra o Espírito. A tua carne não quer ouvir o Espírito de Deus. Entende? Esse é o ponto central. Esse é o problema dos cristãos. É preferível ouvir uma voz dentro e não consultar e dizer é Deus, do que ouvir a voz e procurar saber de onde que essa voz vem. Foi daquele que me convenceu do pecado ou é da minha alma que ama o pecado? Percebe? Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Percebe esse texto, então? Dá logo uma burdoada na gente. Enganoso é. Não vou acrescentar, mas eu quero que entenda. Enganoso é o teu coração, o meu coração. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Se o teu coração é perverso e é enganoso mais que todas as coisas, percebe?
Por que a gente vai achar que simplesmente o fato de você levantar a mão para Jesus, você não precisa de uma orientação, de algo que te oriente? É só eu ouvir a voz do Espírito. Mas você sabe qual é a voz do Espírito? Olha o que diz em Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isso você pode ler para você. O apóstolo Paulo, quando escreveu, ele escreveu dizendo eu, apóstolo Paulo. Agora eu, pastor, você leia da mesma forma. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O apóstolo Paulo, que foi inspirado por Deus para escrever cartas para orientar a igreja, está dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer estar em mim. Só abre um parênteses. Percebe o que está escrito aqui? Com efeito querer estar em mim. Ué, ele não falou que não habita bem nenhum? Como que ele quer? Não é ele que quer, é o Espírito que quer o bem. O bem é o Espírito que quer fazer o bem, mas na carne dele não habita bem algum. A carne diz, Paulo, apóstolo Paulo, servo do Senhor, o caminho é esse, mas no seu coração ele encontra algo que não quer ouvir a voz de Deus. Aí ele diz, e com efeito, o querer está em mim, o Espírito quer fazer o bem, o Espírito me mostra a verdade, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo não tem diferença nenhuma de nós, não é um santo, ele foi santificado por Deus, é santo como nós somos santos, separados, chamados por Deus. Esse homem declara e mostra que ele tem o mesmo problema que a gente, chamado carne, alma, desejos, vontades que vão contra a vontade de Deus. Porque fazemos planos que nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus, nem os planos, às vezes, que a gente planeja, às vezes é o que Deus quer, porque às vezes a nossa carne deseja aquilo que Deus não quer. Provérbios 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. A gente prepara um monte de coisa, né? Chama o advogado, leva para a justiça, planeja o dinheiro do mês. Seus planos, será que é assim que eu quero? A Bíblia declara que a gente faz planos, mas Deus tem uma resposta para tudo que a gente planeja. A gente consegue entender isso? A Bíblia foi escrita para nos orientar e nos dar discernimento quanto à intenção da nossa alma. Por que a Bíblia foi escrita? Aí você diz assim, por causa da intenção da minha alma. Por que a Bíblia foi escrita? Por causa da intenção da minha alma. Quando você pensar alguma coisa, você, deixa eu entender se é a intenção, se é coisa da minha cabeça, se é a minha alma. Por isso ela foi escrita. Por quê? Porque a tua carne, a tua alma não quer ouvir a voz de Deus. Por que a tua alma não quer ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus incomoda o pecador. Entenda, você está na carne. E se você está na carne, ainda o pecado quer tomar conta da tua vida. E se o pecado quer tomar conta da tua vida, você tem que estar alerta para entender que se aquilo que vem no teu coração é de Deus ou é da alma. Entende? Então vamos lá, olha só. Diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito. Maldito quer dizer separado, longe, afastado. Quem não está em Deus está debaixo de maldição. Ele está dizendo, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne e faz das suas concupiscências, dos seus desejos, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia está dizendo que se você confia no teu entendimento, naquilo que você planeja,
você está longe de Deus. Diz mais em João, 1 João, carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Entenda, nem tudo que os outros falam, qualquer lugar, até aqui, qualquer igreja que conta uma história para você, é de Deus. A Bíblia diz: provai os espíritos. Como que se prova? Se o que a pessoa está falando, ou se o que você está sentindo é de Deus. Como? Com a Escritura. Deus é tão bom, gente. Deus é tão bom. Isso é maravilhoso. Ele deixou anotado para que quando a gente tivesse manias, a gente pudesse parar e pensar: vem de Deus? É de Deus ou é a minha cabeça? Ou é a empolgação do homem, do pastor que está ministrando? Porque às vezes até a palavra, né, com jeito de levar, nos empolga. Olha, o pastor disse uma palavra, já entendi, eu vou. Tá, mas você parou para entender se realmente é de Deus? Não estou pedindo para ninguém ficar catedrático na Bíblia. Não, não é impossível. Vocês estão diante de uma pessoa aqui que penou nos estudos. Eu tinha que estudar hoje, no outro dia, estudar na hora, e chegando em cima da prova, estar com o livro na mão estudando, porque senão, tudo aquilo que eu estudei já era. Eu li isso aqui, amanhã eu já não sei o que eu li para vocês. E eu não estou mentindo para vocês. A minha cabeça, ela entende até o momento, depois ela esquece. Eu fui chamado assim. E aí Deus chama a minha atenção que eu não posso bobear. Meu filho, se você tem uma cabeça ruim, se você tem uma cabeça que não grava as coisas direito, o que você tem que fazer? Persistir. Não ter cabeça igual da Luli, que conta uma coisa aqui, e daqui a 10 anos ela vai lembrar aquilo que ela falou. Ou a cabeça da Cristina, que fala uma palavra, ela canta um louvor de 1500, lá no descobrimento do Brasil. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Vocês podem sair correndo. Esse pastor é doido. Ele é meio ruim, então vou embora, vou para outra igreja. Fica à vontade, gente. Mas o pastor de vocês é assim. É assim. Cada um tem uma cabeça, mas cada um tem que entender. Com muito entendimento e lembrança, ou com pouco entendimento, ou quase cabeça vazia, você e eu precisamos buscar a orientação de Deus. A Bíblia continua dizendo assim, olha só o que fala aqui: por isto tem tantas heresias, manias, regras, frases de efeitos, manipulações, palavras motivacionais e daí por diante. Por isso cremos que só as Escrituras podem dar discernimento e direção ao servo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: toda a Escritura, não é parte dela, não é um momento dela, não é uma letra dela, não é um livro dela, é toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. A Escritura era tida só como o Antigo Testamento, mas os apóstolos, eles vieram doutrinando, mostrando o que estava escrito no Antigo Testamento. Então, faz parte da Escritura. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. Deus deu entendimento aos homens para escrever, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa. Como que você pode praticar uma boa obra se você não conhece a palavra de Deus, não conhece as ideias de Deus, não conhece os planos de Deus? Você não é um obreiro, você é um cara que faz
frases de efeito, você tem manias, você motiva as pessoas pelas palavras suas, mas não pela palavra de Deus. A palavra de Deus é tão interessante que ela não atrai multidão. Quando Jesus pregava para a multidão, a multidão corria. Quando Jesus fazia milagre, a multidão... Por isso que a gente falou do milagre que aconteceu com a Penha, assim como que aconteceu com a Lúlia. Nós vimos o joelho da Lúlia ser curado, mas eu não concordo nem um centavo com as doutrinas que eram pregadas na igreja. E eu morro, mas eu não vou discordar da palavra de Deus. Se os irmãos ficarem chateados, pode ficar chateado. Mas entendo, o meu compromisso é levar vocês a entender qual é a intenção do coração daquele que prega e do seu coração em receber o que está sendo pregado. Está escrito, não inventei. Se o meu compromisso é esse, a gente precisa entender qual é o meu compromisso. É com quem? Para quem então a Bíblia? É só ouvir o que os outros estão falando. Aconteceram várias e várias coisas com a gente quando nós saímos do ministério. Várias e várias coisas, visões, dons, coisas loucas, que eu nem comento. Por quê? Para que não vire doutrina. Porque não interessa. Eu posso até testemunhar de algumas coisas, mas eu não falo que é fato. Por quê? Porque não é doutrina. Aconteceu comigo. Como eu sei que aconteceu muitas coisas com os irmãos. Mas o que é doutrina? O que me dá entendimento? O que me firma em Cristo? A palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, seja como for. O que vai te trazer a estrutura para entender o que o Espírito está dizendo, a palavra de Deus. Porque é ela que vai confrontar a tua alma, o teu intelecto. Por mais inteligente que você seja, entenda, o cara pode ser catedrático. Falei certo? Então não sabe. O cara pode ter um doutorado. Eu conheço pessoas que têm doutorado, mas não entendem pata-choca de nada de Deus. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus junto com a palavra de Deus, são só filósofos. Mas Deus pode usar uma mula, tipo o pastor de vocês, usado pelo Espírito de Deus. Desculpa a expressão, é só para a gente poder ter um entendimento da distância. Para Deus nós somos todos iguais. Todos, aqui não tem diferença nenhuma. Deus usa uma criança. Deus usa um doutor da lei. Lá na igreja que a gente trabalha, eu acredito até que um dos meninos vão estar aqui, não sei nem se ele vai ver, que é o menino que eu falo para vocês, que ele quer pregar aqui e quer cobrar, né? Eu falo, vou falar, e ele deve trazer o pastor Roberto na quinta-feira. Mas a ideia, eu não assisto escola dominical. Sabe por que eu não assisto escola dominical? Porque eu já sei o que o professor vai falar, eu sou seminarista. Triste. Porque se uma criança falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e o Senhor estiver tocando aquela criança, e tocando aquele que está ouvindo com o seu Espírito, aquela palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que todos os dias a gente ouve, vai fazer sentido. Eu vou compreender a largura e o comprimento da glória de Deus. Então não tem doutorado, ou não tem analfabeto diante de Deus, tem o seu Espírito e a sua palavra nos corações. Não faça, não faça, de jeito nenhum, não faça da Bíblia um livrinho de autoajuda. Não faça isso. Quer ver um exemplo de autoajuda? Eu vou usar o exemplo que a gente gosta, né, que as mulheres geralmente gostam, a gente vem conversando no carro, né, Kátia? A Kátia, vou te expor só um pouquinho, tá bom, Kátia? A Kátia hoje passou o dia diante do guarda-roupa, experimentando roupas. E aí uma roupa ficava muito larga, a outra roupa ficava muito apertada. E a Kátia acha que está um absurdo de gigante, né? Nossa, meu Deus do céu. Nossa, eu estava assim, meu Deus, né? Como está gigante. Aí, mas eu acho engraçado, não estou falando que seja errado você se olhar e ver se a roupa está boa.
Mas tem pessoas, percebe o que eu vou dizer. Por exemplo, a gente vai usar o exemplo da glutonaria. A pessoa come. E aí um dia alguém, com uma palavra motivacional, disse para ela: sai dessa tua vida. Isso vai acabar com você, está estragando a tua saúde. Sai dessa tua vida. Sabe por quê? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, é verdade, porque a Bíblia fala isso. E aí, você é motivado agora a ser fitness. E puxa peso, e faz esteira, e corre, e faz natação, e você se torna um filé. Bonitão. Tipo pastor assim, saradão. Né? Aí fica, né, daquele estilo, tipo nós dois, né? Assim, a gente nem subiu no telhado para não dar problema. Mas tudo bem, esquece isso. Aí fica todo bonitão. Aí você diz assim: viu o que Deus fez pela minha vida? Eu era um obeso. Agora o meu corpo é templo do Espírito. Olha o meu corpo. Aí bota no Instagram, no Facebook, bota para tudo quanto é lugar. Olha o que Deus fez por mim. Gente, são palavras motivacionais. Você só mudou de um lado para o outro porque você não se arrependeu por causa da glutonaria. Entende por que a gente lê a Bíblia? Você vai ouvir e vai dizer: é certo, é isso mesmo, faz um esporte. Claro! Se você está, como é que fala? Sedentário, faz um esporte, né, Jesus? Jesus correu da musculação, o médico já falou para ele que ele tem que fazer um exercício. Mas eu não vou falar para ele que ele vai se tornar mais crente só porque ele está malhando. Agora o templo dele está lindo para o Senhor, não está, porque ele continua pecador. Se ele não se arrepender, com toda a musculação, com toda a formosura, botando uma peruca para esconder a careca, vai continuar indo para o inferno, porque não tem salvação para quem não se arrepende. Gente, isso é palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho que entender o que ela está me falando verdadeiramente. Palavra motivacional só te tira de um lugar e te põe no outro. Meu colega recebeu uma palavra motivacional. Cachaceiro. Bebia, e fumava. O médico veio para ele e disse assim: meu camarada, você ama a sua família? Você vai morrer. Cara, você vai morrer e você vai deixar sua mulher bonita do jeito que é para outro cara. Pum, despertou. Jogou o cigarro fora e a bebida. Não bebe. Com medo de perder a mulher. Mas com isso ele ganhou a salvação? Sarado! O fígado dele está inteiro de novo. Foi motivado a mudar o objetivo. Mas continua pecador. Estão entendendo? Porque recebeu uma palavra de motivação, não uma palavra do Espírito Santo, misturada com a palavra de Deus. A Bíblia é o livro de regra, fé e prática do cristão. É o nosso medidor, né? A Bíblia faz com que a gente, aliás, com que nos faz medir até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. É nivelador, né? Quanto às nossas emoções, para que a gente entenda se é a nossa alma, se é o Espírito de Deus. Nossa bússola, ela nos ensina o caminho, para que quando ouvirmos ou sentirmos algo, vejamos na Bíblia se realmente é, e na verdade é, e se verdadeiramente é verdade de Deus, e não simplesmente emoções e desejos carnais do coração ou de corações em conflitos com a verdade. Eu sei que ficou redundante, mas eu vou ler de novo. Olha só. A Bíblia é o livro de regra, fé e prática do cristão, nosso medidor, nivelador, nossa bússola, para que quando ouvirmos ou sentirmos algo, vejamos na Bíblia se realmente é na verdade, e se de verdade é verdadeiramente verdade de Deus. Tem que ter verdade. Se não houver verdade, é só emoção, é só sentimento, é só balela dos outros.
Não, e não simplesmente emoções e desejos carnais do coração, ou de corações em conflito com a verdade. Entenda, não é para chatear a igreja. O nosso coração, por mais boa vontade que ele tenha, às vezes está desagradando a Deus. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu não fumo, eu não bebo, eu vou para o céu? Nunca adulterei, nunca roubei ninguém, vou para o céu? É só uma boa intenção. Porque a Bíblia diz que ele é pecador e que todos estão debaixo do pecado, e se não houver arrependimento, não há salvação para ninguém. É o que a Bíblia diz. Por isso nós pregamos a Bíblia. Aí fala lá, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão. Gente, não é só para o mundo, não, é para a gente também. Tem hora que a gente não suporta as verdades de Deus. Dói às vezes quando você acha que está fazendo certo e ele vem e fala que você está fazendo errado. Já pensou? É igual, geralmente com os adolescentes é assim. Os adolescentes eles querem fazer, né? Quando a gente é adolescente era assim. Aí vem o pai assim, e o pai e a mãe falam assim, não é assim, não é desse jeito. Caraca, você sabe de alguma coisa, já está velho. Ah, brincadeira, Deus trata a gente assim. Vocês estão andando por caminhos errados. Caramba, eu achei que estava fazendo tão certinho. Aí vem Deus e fala, não, está errado. Ele quer te edificar, Ele quer te confrontar para que você entenda que você depende dEle. Diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às historinhas, fábulas. Hoje o que mais acontece são doutores nos púlpitos, pessoas cheias de entendimento, cheios de conhecimento, mas sem a vida de Deus neles. Mas as pessoas olham para eles e dizem, nossa, é o que eu estou sentindo. Não olhe para um homem e se compare a ele. Veja se isso vem de Deus. O cara lá está falando lá, cheio de emoção, das coisas que ele viveu, e você diz, eu vivi a mesma coisa. Então o que ele está falando é verdade. Muitos hoje têm adulterado a palavra de Deus, dizendo até que você pode divorciar, dizendo que você pode largar a sua mulher, dizendo que você pode fazer o que você quiser da sua vida, basta você ter intenção e um coração puro diante de Deus. Cuidado, gente, cuidado, não olhe para os homens. As igrejas estão lotadas de doutores. Por que elas estão lotadas de doutores? Porque tem gente para dar ouvido. Por que a situação está assim? Porque tem gente para financiar, não é? Se não tem ninguém para financiar, vai ter? Não, mas tem. Tem gente para aplaudir, os cabras lá, tem gente para se ajoelhar diante deles, falar, é o cara, vai lá que o cara faz. Então, lota. Dá para a gente entender? Como devo ler a Bíblia? De que maneira? Percebe? Leia a Bíblia. Primeiro, orando, suplicando e temendo a Deus. Isso nós não fazemos. Oh, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Leia a Bíblia, orando, suplicando e temendo a Deus. A gente lê a Bíblia porque às vezes tem que trazer uma palavra. A gente lê a Bíblia porque aconteceu algum problema em casa e eu quero buscar uma resposta de Deus. A gente lê a Bíblia porque tem alguma coisa acontecendo e pego lá eu já nem pego mais, né, na Bíblia, não. Eu abro a caixinha de promessa, opa! Aí só tem aqueles versículos chaves, né, na caixinha de promessa, você abre e aí satisfaz o teu coração. Não faça isso. Leia a Bíblia orando, suplicando e temendo a Deus. Salmos de número 86, que foi o primeiro salmo que nós lemos, diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Isso é lindo demais. Une o meu coração ao temor do teu nome. Sabe o que está dizendo aí? Ensina-me o teu caminho. Mas Deus, o meu coração é enganoso que mais todas as coisas. Que eu te tema
quando o Senhor estiver me ensinando os teus caminhos. Eu estou pedindo, me ensina agora que o meu coração tema ao Senhor, que a minha alma, os meus desejos se calem diante da tua poderosa mão. Temam diante do Senhor. Quando ler a Bíblia, entenda, é a palavra de Deus. Ele está falando diretamente com você. Está falando diretamente comigo. Então nós temos que ter temor. Deus está falando comigo. Senhor, fala ao meu coração. E que esse coração em conflito ouça a tua voz com temor. É isso que está falando. O salmista está dizendo exatamente isso. Salmo de número 111. Versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Quer ser sábio? Tema a Deus. Quando ler a palavra de Deus, tema a Ele. É Ele que está falando. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 diz: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, segundo a intenção do coração, segundo os desejos carnais, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus está nos chamando a um compromisso com Ele. Tema Ele, não faça as coisas de qualquer jeito, não devemos levar estes ensinamentos de qualquer maneira, achando que Deus aceita tudo. Como dizem, né? Já citei aqui, o que é importante é o coração. Se é de coração, Deus aceita. Não é assim que as pessoas falam? Se você sentiu paz no teu coração, então Deus aceitou. Aonde está escrito isso? Isso é conversa do povo. Nem sempre quando Deus fala, traz paz ao coração. Nem sempre, meus irmãos. Quando Deus fala, Ele tem que revelar o que está primeiro no seu coração. Cuidado, Deus conhece os corações, sabe qual é a intenção. Concluímos que quem escuta é de Deus, e quem não escuta não é de Deus. O próprio Jesus disse isso lá em João capítulo 8, versículo 47, diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Quem não tem Jesus, não pode ouvir Deus. Jesus está falando para doutores da lei, pessoas que conheciam o Pentateuco, pessoas que idolatravam as Escrituras, pessoas que tinham os pergaminhos, que liam, que eram reverenciados pelo povo. Se o que eles falavam era lei naquela época, então Jesus chega para eles e diz para eles: vocês não têm Deus. O Deus que vocês dizem que vocês têm, vocês não têm. Porque é mentira a pregação de vocês. Porque se vocês escutassem a Deus, vocês cumpririam a vontade de Deus. Esse é outro problema que tem. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, de um lado para o outro. Até de cabeça para baixo ela consegue ler a Bíblia. Debaixo d'água, né, sem fôlego, dormindo, ela consegue até citar versículos bíblicos. Mas só sabe. A vida dela é completamente contrária daquilo que está escrito. Assim eram os fariseus, assim eram os saduceus, porque não ouviam. Quem não ouve a Deus, não é de Deus. E como a gente ouve a Deus, pastor? Jesus é a palavra de Deus. Ele tem que estar no teu coração. O pecado leva o homem às profundezas de sua alma perversa e orgulhosa, a nadar na imensidão do vazio sem Deus. Mas a Escritura, pelo Espírito de Deus, revela o pecado no homem, leva o homem a mergulhar nas correntezas de sua vontade. Irmãos, nadar contra a maré de Deus é se afogar, sem experimentar o mais importante da sua palavra, que é o nosso amado
Jesus. O pecado leva o homem às profundezas da sua alma perversa e orgulhosa, a nadar na imensidão do vazio sem Deus. Mas as Escrituras, pelo Espírito de Deus, revelando o pecado no homem, leva o homem a mergulhar nas correntezas de sua vontade. Quer dizer, não tem como você nadar, é levado pelas correntezas. Irmãos, nadar contra a maré, contra a correnteza de Deus, é se afogar, sem experimentar o mais importante da sua palavra, que é o nosso amado Jesus. O último versículo diz, João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O alvo principal da Bíblia, Jesus. Se ela não centraliza Jesus, se você não centraliza Jesus, se você não quer ser parecido com Jesus, você não ouve Deus, você não ama as Escrituras, você não ama Deus, você não ama o ponto central da Bíblia, Jesus. Mas nós o amamos, e essa palavra foi trazida aos nossos corações para que a gente pudesse voltar a buscá-lo verdadeiramente, na essência da sua santidade. Amém. Que a gente possa entender isso e buscar essa verdade em nossos corações. E agradecendo a Deus e pedindo a Deus direção, mais entendimento dele para as nossas vidas.